18ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 12ª legislatura. Câmara Municipal de Rafar, 30 de setembro de 2014. Senhores vereadores, daremos nessa data a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar. Peço que todos de pé cantemos o hino a Rafar. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do termo do presidente dos senhores vereadores. Então tá tudo aqui, ó. Tá aqui, ó. Diminuiu a letra ainda para ajudar. Alexandre Ferraz Hortolã. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença dos nossos senhores vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberto os presentes trabalho, consultando ao plenário pela possibilidade de dispensa da ata da sessão anterior. De acordo com a manifestação dos senhores vereadores, a leitura da ata está dispensada, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos de sessão, solicito ao senhor Vanderlei que leia um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Vou ler aqui em Salmo 147. Louvar ao Senhor porque é bom cantar louvores a nosso Deus. Isso é agradável, decoroso, é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os aquebrantados do coração e liga-lhes as feridas. Dando prosseguimento aos trabalhos de sessão,
Determina o senhor secretário que proceda a leitura das matérias constantes do expediente de hoje. Protocolo número 418/2014, contendo projeto de lei complementar número 15/2014 do Poder Executivo, revoga e altera dispositivos da Lei Complementar número 225/2014, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre a implantação, gestão e utilização de cemitério e serviços funerários no município de Rafar e da outras providências. Projetos de lei. Protocolo número 423/2014 do Poder Executivo, contendo o projeto de lei 63/2014, altera dispositivo da lei número 1613/2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2015. Protocolo 424/2014 do Poder Executivo, contendo projeto de lei número 64/2014, altera dispositivos da lei 1657/2013 e suas alterações, que dispõem sobre o plano plurianual do município de Rafar para o período 2014-2017. Protocolo número 425/2014 do Poder Executivo, contendo o projeto de lei número 65/2014, estima a receita e fixa a despesa do município de Rafar para o exercício de 2015. Requerimentos. Protocolo 419/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 102/2014, solicitando ao Executivo informações sobre o projeto da nova farmácia já construída, bem como a planta baixa da construção e o layout de instalação. Protocolo 421/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelos senhores vereadores Rodolfo Antônio Misson e Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 103/2014, solicitando ao Executivo informações sobre a inadimplência dos munícipes referentes ao consumo de água e esgoto, bem como quais investimentos realizados nesse setor. Protocolo 412/2014 do Poder Legislativo, subscrito pela senhora vereadora Ângela Maria Doniz Barbosa, contendo o requerimento número 104/2014, solicitando ao Executivo informações sobre a qualidade de água usada nas creches e escolas. Concluída a leitura das matérias constantes do expediente de hoje e após passar às comissões para dar parecer ou a quem de direito, declaro livre a tribuna dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Wagner Bragalda. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público presente, imprensa. Boa noite. Eu gostaria de comentar um assunto sobre aquele posto de combustível desativado ali na rua Capitão José Duarte Nunes. Pelo que todos podem observar, está sendo cercado. Então, gostaria de parabenizar o Rosinaldo, que é fiscal de postura,
que mesmo sem o código de postura, a gente vê que ele tem feito algumas pequenas coisas. Então, isso daí já é um primeiro passo. Por quê? Aquele lote lá, aquele espaço, era a reclamação de pessoas que viviam usando droga lá, de que o proprietário não fazia limpeza, juntava-se aranhas, escorpiões. Então, já é alguma coisa, está cercando lá e restringindo a entrada de pessoas naquele lote. Então, tem que tirar o chapéu quando as coisas começam a acontecer. Tá? Ontem, nós tivemos mais uma reunião da Comissão Intermunicipal, ou Radar, com Executivo, Legislativo, no Centro de Pastoral Ágape, e acho que a gente ontem teve uma excelente notícia, que foi a comemoração aí da doação do espaço da Fazenda Itapeva para Rafar. Então, eu gostaria de parabenizar o seu Heitor, que, com todo o seu empenho, a sua disposição, o seu entusiasmo, mesmo com toda essa idade, seu Heitor, em defender as coisas de Rafar, o patrimônio histórico de Rafar. Então, a partir daí, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para se desenvolver. Ontem, nós começamos já a esboçar algumas coisas da comissão que foi criada para desenvolver os outros assuntos. Tem a questão das 18 famílias da Fazenda Leopoldina e Fazenda Coqueiro, que precisam ser transferidas. Tem a questão estrutural, a questão arquitetônica, a questão histórica. Então, teremos muitos assuntos ainda pela frente e nós vamos precisar de muito braço e força de vontade. Então, as pessoas que realmente querem ajudar e que gostam de Rafar, acho que vão ter oportunidade de fazer a diferença a hora que nós pudermos ver aquilo lá historicamente, criar-se uma sala com fotos. Nós tivemos o envolvimento da Prefeitura de Capivari, da Prefeitura de Mombuca também. Então, quer dizer, acho que está todo mundo engajado. Porém, nós temos 90 dias para se adequar, é um prazo muito curto, então tem que ser trabalhado. O Pablo se comprometeu em arregaçar as mangas e trabalharmos junto com o Executivo para resolver esse problema aí dessas famílias e dar continuidade a esse processo. Então, eu acho que ontem foi um dia de comemoração para nós. E parabéns, mais uma vez, pelo seu Heitor, para o Chico, aí, que está à frente das coisas, né? A gente fica muito feliz com isso. Outro assunto que eu gostaria de falar, domingo agora teremos eleições 2014. Então, gostaria de comentar e alertar ao povo que vote consciente, vote nas propostas dos candidatos, não votem a troco de churrasco, porque nosso país vai ficar na mão dessas pessoas, desses políticos, mais 4 anos. Então, é um momento que nós temos a oportunidade de escolha, de escolher consciente, escolher corretamente, para que depois nós não fiquemos reclamando, como acontece, né? Porque o salário mínimo isso, porque os juros isso. Então, vamos pensar, vamos avaliar as propostas, vamos votar em candidatos que nós conhecemos. Eu acho que tem candidatos que aparecem somente nesse período e depois desaparecem. Então, eu fiz uma lista de algumas pessoas que eu acho que podem receber votos, tá? Pessoas que nós sabemos onde encontrá-las e deputados que podemos contar quando realmente precisamos. Eu acho que a gente precisa disso. Não simplesmente vem aqui, paga um churrasco, paga um chopp e depois nunca mais aparece e não quer saber da nossa cidade. Nossa cidade, incessantemente, necessita desses deputados, necessita dessas proposituras que são aprovadas pelo governo do Estado para que nossa cidade continue desenvolvendo. Então, seja consciente ao fazer o seu voto. Não desperdice, não jogue o voto fora, porque eu acho uma grande bobagem. Então, tá? Espero que todos possam ter uma boa eleição aí, façam uma ótima escolha. Somente isso. Boa noite. Com a palavra, o vereador Luiz Ferreira Brito. Senhor presidente, vereadoras, vereadores dessa Casa de Lei, público presente, senhor Heitor, meu filho hoje presente aqui, o Parra, que não perde uma nenhuma bolachinha, o marido da Daniela também, o Celso, Rádio R, imprensa. Eu quero estar agradecendo aqui ao senhor
vereador Marcos Brigatti, pela presença, não só nesse domingo que é final, quase todos os domingos. A Ângela também esteve presente com a gente, não pôde comparecer, que ela estava trabalhando. Né? Muito obrigado, Marcos. E queria aqui deixar um recadinho para o prefeito. Quando ele não puder ir nesses eventos, que mande alguém lá, pelo menos tirar uma fotografia, tá? Que o campeonato da cidade. E não comparece, virou as costas para o esporte, não está nem aí, você liga na Secretaria de Cultura e Esporte para fazer o básico, para que envia os ofícios para as autoridades, no caso a Polícia Militar, a Guarda Civil. A ambulância machucou uma pessoa lá, o Marcos estava lá, a gente teve que pegar o carro, sair correndo, e fica por isso mesmo. E a gente vai cobrar um secretário de Cultura e Esporte, vem pedir nome. Eu não vou dar nome para ninguém. O dono da caneta é ele. Que se vira e coloque um lá. E não vem falar para mim que não dá para contratar ninguém, que a prefeitura não tem dinheiro, que é mentira. Por que se a Sueli continuasse aqui, quem que ia pagar o salário da Sueli? Eu? Será que era eu que ia pagar o salário dela? Agora vem com uma historinha que não dá para pagar um secretário de divisão de esporte aí? Por que mandou embora os dois que estavam? Agora fica isso aí, ó. Não é prioridade o esporte? Será que não é mesmo? Porque não fica tão caro você manter uma pessoa trabalhando igual estava o Zé Alves e o Marcelo. Aí manda o cara embora e fica a gente aí, ó, jogado aí. O esporte não tem nada, a gente tem que ficar carregando nas costas. E é a última vez que eu vou estar fazendo parceria com a prefeitura, dando minha cara a tapa, preocupadíssimo, se sair uma briga lá, alguma coisa lá, ia sobrar para mim. Que até então é o campeonato do DOCA. Brincadeira isso aí. Então, senhor prefeito, toma providência e arruma isso aí. Conserte isso aí no seu plano de governo, vinha falando disso aí. Vamos consertar isso aí, vamos parar de brincadeira. E outra coisa, senhor prefeito. Você é antiético para mim. Você fica pedindo voto, trocando voto aí para a presidência aqui, da Câmara. Não cabe para você. Não cabe para você. Deixa que a gente disputa, que a disputa aqui é sadia. Que ninguém está metendo pau em ninguém. Aqui não tem que ficar trocando voto com favores. Presta atenção no que você está fazendo, rapaz. Você está perdendo a rédea da coisa. Vamos prestar atenção. Vamos olhar aqui. Está passando por cima dos vereadores aqui. Tá? E eu não vou ficar aceitando você passando por cima de mim. Aí você vai ficar passando por cima de mim e todo mundo aqui. Você está cutucando a onça com a vara curta. Então eu te peço, pelo amor de Deus, porque você honra esses cabelos brancos que você tem, e respeite um pouquinho esses vereadores dessa casa de lei aqui. Que eu já não estou mais para brincadeira com você, não. Toda vez a gente está falando, estou oferecendo a minha mão, minha cara a tapa, fazendo as coisas aí, e de repente chega de mim, trocando favores com voto aqui. E eu não vou desistir, eu vou até o fim. Se tiver um voto só, é o meu, não tem problema nenhum, senhor prefeito. Mas pode parar com isso aí. Pode parar com isso aí. Se quiser marcar uma reunião comigo, a hora que quiser. Com o seu jurídico, a hora que você quiser. Que chega já. Chega. Eu não aguento mais ficar servindo de palhaço, tentando ajudar, dando minha cara a tapa e só levando pancada. Se você não gosta da minha pessoa, fala para mim. Que nem te cumprimentar, eu não te cumprimento mais. Agora você fica aí pedindo, trocando favores? Por favor, seja um pouquinho mais ético. E tive hoje também na Fazenda Coqueiro, na Leopoldina, a respeito da Fazenda Itapeva, que o vereador Wagner comentou aí. E o pessoal ficou muito contente lá. Estão contentes, tá? Parabenizar o seu Heitor, o Chico, o Ribete, o Parra, o pessoal correu atrás aí, o seu Celso, tá? Então, tá de parabéns, eles estão muito contentes mesmo. Papai Noel chegou mais cedo para eles estão muito contentes. Por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marco Brigatti. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, senhor Alexandre Benatti Giuliani, nobres vereadoras Ângela Doninski Barbosa, Daniela Parra, vereadores meus pares, digníssimo senhor ex-prefeito e ex-vereador dessa Casa de Leis, senhor Heitor Turola, ao comandante da guarda e aos demais, meu boa noite. Eu gostaria realmente de somente deixar aqui os meus sentimentos também pelo último domingo, na final do campeonato que foi realizado no campo da Popular de Rafar, onde eu estive presente e notei realmente que faltou um pouco de anseio por parte das pessoas que comandam a cidade, e eu, em nome aqui do nobre vereador Brito,
Gostaria já de estar aqui na presença também do Fernando, que é o comandante da guarda. Deixar os meus sentimentos, porque, na verdade, nós tivemos lá muitas pessoas envolvidas nesse evento na final do campeonato. E nós não presenciamos, é lógico que a gente sabe o quanto é difícil, falta de efetivo na GM. Isso aí é uma coisa que o prefeito também tem que estar realmente articulando junto aos órgãos competentes para que seja normalizado essa falta de efetivo na GM. Nós tivemos algumas ocorrências nesse final de semana, onde meliantes foram detidos pela GM na cidade de Rafar e na cidade de Capivari também com a ajuda da Guarda Municipal. Talvez esse seja um dos motivos para que a Guarda não estivesse presente na final do campeonato. Embora não tenha acontecido nenhum equívoco maior, mas poderia ter acontecido. Então fica difícil. Comparar, vereador? Pois não. Inclusive, eu esqueci aqui, se o senhor me permite, agradecer a presença da senhora prefeita Ruth de Mombuca, que esteve presente nesse evento aí, que brilhantou a nossa final do campeonato aí, onde teve tirando fotografia, parecia que ela era uma deputada, tirando fotografia com todo mundo. O pessoal de Rafar adorou ela. Então, falta um pouquinho de vontade dessas pessoas que governam a nossa cidade, comparecer um pouquinho mais, agradecer o Bolachinha, que esteve com a gente lá também, todo o campeonato. Obrigado, Marco. Justamente, teve algumas autoridades da cidade vizinha de Mombuca, como a digníssima prefeita Ruth, o vereador Neto, que também esteve presente, e nós realmente queremos, de antemão, agradecer essas pessoas que, direta ou indiretamente, vieram a contribuir com o campeonato. E deixar também aqui a revolta, porque, como não houve ocorrência nenhuma para que a polícia ou a GM intervisse, mas houve uma ocorrência quando um dos atletas se machucou no jogo e que o responsável pelo campeonato, o senhor Brito, o vereador Brito, teve que sair com o seu carro para levá-lo para um pronto atendimento. Isso porque foi uma torção de tornozelo, joelho. E se fosse um caso mais sério? E se fosse um caso que realmente necessitasse de uma pessoa que entendesse de primeiros socorros naquele momento, talvez a pessoa poderia ter vindo a óbito numa final de campeonato. E nós sabemos que hoje muito se acontece isso nos campos de futebol, mesmo tendo equipes treinadas para isso. Mas que realmente nós tivemos a felicidade que tudo correu da maneira certinha e que o campeonato foi muito bem na final. E eu quero realmente aqui dizer e agradecer, embora um pouco tardio, o banheiro da Praça Domingos Fontolan já foi realmente inaugurado, porém não foi aberto. Então, hoje, na sexta-feira, eu estive conversando com o Carlos Bueno, e ele me disse que não tinha uma pessoa responsável por abrir e fechar o banheiro. Mas eu me prontifiquei, e hoje, à tarde, por volta das 16, 17 horas, ele esteve na minha casa e deixou a chave em poder da minha esposa. Então, a partir de amanhã, a partir das 6 da manhã, o banheiro vai estar aberto para o público e para as pessoas que ali usufruem do ponto de ônibus. Então, eu gostaria realmente de deixar aqui o meu agradecimento, depois de muita cobrança que nós vínhamos fazendo em relação a esse banheiro, o banheiro já começa a funcionar a partir de amanhã. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Marcelo Frederico. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, Rádio R, aqui na pessoa do meu amigo comandante da guarda, Fernando, cumprimento os demais, o Brito, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Gostaria de comentar aqui, o prefeito ele disse que, o nobre vereador Doca já comentou que o problema está sendo o dinheiro, mas algum tempo atrás ele disse taxativamente que tinha 3 milhões em caixa. Onde foi parar esse dinheiro se nada foi feito na cidade ainda? Não dá para entender. Eu li uma reportagem que em Americana o prefeito vai exonerar 242 cargos comissionados. Eu creio que, em proporção, ele deveria fazer o mesmo. Porque se houver uma cabide de emprego, você entra lá, tem um monte de gente no compras, tem um monte de gente no gabinete, o pessoal tromba ali no saguão e nada é feito pela cidade. Eu acho que ele devia fazer o mesmo. Seria uma forma de enxugar o financeiro e ele pagar os fornecedores daí, né, de cesta básica, porque
Correu um negócio meio chato em comércio da cidade aqui, meio chato, não, 1,5, que os funcionários não têm culpa, e a culpa é exclusivamente dele. Ele não honra com os compromissos que ele tem com a cidade. Sobre a farmácia, ela já está em funcionamento, mas eu li uma matéria num jornal local que não pôde inaugurar porque é período eleitoral, que a verba é do Estado. Então, ele se contradiz, porque a estufa foi inaugurada com dinheiro do Estado. Então, ele que fale em requerimento que as obras estão atrasadas realmente e que é incompetência da empreiteira e da prefeitura que cobra esses caras. Simples. Não precisa ficar omitindo e entrando em contradição. Gostaria também de, para finalizar, parabenizar o Serviço da Defesa Civil, que está bem atuante na cidade de Rafar, inclusive atua também em cidades vizinhas, só que não dá condições para a Defesa Civil trabalhar, não tem carro, não tem um maçarico, não tem um alicate de corte preciso, não tem nada. O que se vê é que só tem um homem. Precisa capacitar mais homens, e mesmo assim esse homem está fazendo jus à pasta dele. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Boa noite, senhor presidente, vereadora Ângela, vereadores, Rádio R, seu Heitor Turola, qual cumprimento todos os presentes. Em primeiro lugar, eu quero começar parabenizando o trabalho que o vereador Antônio Brito faz no esporte. Trabalho esse que não é de competência dele, mas se ele não fizesse, nós estaríamos parados no esporte da cidade, porque a gente não vê nenhum evento acontecer. Então, quero pedir desculpas por não ter podido estar presente, por motivos particulares, já conversei com o senhor, mas quero parabenizá-lo, porque eu tenho certeza que o senhor faz um brilhante trabalho, e dizer para o senhor não desanimar, não deixar de fazer, porque as pessoas precisam de esporte para ter mais saúde, para não se envolver tanto em coisas não boas para a saúde, né? Então, o caminho é sempre a esporte, a cultura e a educação. Se a gente desistir, ninguém mais vai fazer. Também quero deixar meus parabéns para o senhor Heitor Turola, pela sua persistência, pela sua convicção de que as coisas iriam dar certo. Chico Rebete, que se empenhou juntamente com o seu Heitor Turola, com todas as pessoas da comunidade e os gestores do município que se empenharam para que Itapeva fosse uma realidade hoje para o nosso município de Rafar, e que muitas consequências boas virão através disso. A gente pôde participar dando opiniões e sugestões no projeto que foi elaborado, e a gente tem certeza que todo ele será cumprido, porque é uma das exigências da Radar para que Rafar realmente venha a ser dona das terras. Então, eu acredito que isso veio a nos ajudar, né, a cumprir tudo que está no papel. Então, parabéns a todos que se empenharam sem cansar no salvamento da fazenda. A respeito das rampas de acessibilidade que estão sendo feitas na cidade, gostaria de solicitar que, além das rampas, fossem também feitas a manutenção das calçadas, pois o cadeirante precisa da calçada bem arrumada para que ele possa caminhar por ela na sua cadeira. Não adianta nada ter a rampa e a acessibilidade na calçada não ser boa, não vai resolver o problema. Na Escola Josefina, que eu estive visitando essa semana, eu pude notar um problema com o gás da escola, que está com um cheiro forte próximo da cozinha. E, pelo que eu pude conversar com os funcionários, esse problema já foi relatado aos devidos diretores de departamento, e estes não tomaram atitude até agora. Então, eu gostaria que isso fosse visto com mais urgência,
pois o vazamento de gás próximo de cozinha, dentro de escola, é coisa séria. E eu acho que não dá para deixar para depois. Tem coisas que a gente pode até deixar para depois, mas esse tipo de coisa não. Então, eu fiquei de voltar e vou voltar antes da próxima sessão. E eu gostaria que esse problema fosse resolvido antes dela, para eu vir aqui e agradecê-lo. Em questão do veto, eu tive o projeto de lei número 11, de 2014, que tratava da regulamentação da reposição de aulas, quando essas são suspensas pela Diretoria de Educação do município. É uma forma de regulamentar para que não houvesse abusos como ocorreram na última reposição de aula que houve no município, na Escola Aurélio Soto. E o meu projeto de lei foi vetado. Engraçado que o veto saiu, pelo que está aqui na minha mão, a data, no dia 17, está chegando na Câmara no dia 30, e, até o momento, eu não fui nem chamada pelo Executivo para estar explicando qual era a minha intenção. E, em momento nenhum, a intenção foi prejudicar a administração. Com a palavra, vereador. Vereador, eu gostaria que, quando você tivesse a oportunidade de conversar com o Executivo, questionasse o prefeito se ele teve entendimento da lei ou se realmente sugeriram para ele que deveria vetar e ele assinou embaixo, por gentileza. Com certeza. Inclusive, eu não sei quem fez a justificativa do veto, mas ele cita inúmeros artigos e parágrafos da Lei LDB 9394/96, que nós, professores, sabemos de cor e salteado. Então, eu quero deixar bem claro que essa lei ela vem para garantir o ensino de qualidade e não para prejudicar e nem castigar nenhum professor, muito menos os alunos. E essa lei vinha para garantir que o município de Rafar não cometesse mais o que foi feito na Escola Aurélio Soto. E eu fiquei extremamente chateada, eu não esperava esse posicionamento do prefeito. Inclusive, aqui ele cita um artigo que vai de encontro ao que eu propus na lei, que é o artigo 3, artigo 3º da lei da LDB 9394/96, caberá à direção da escola encaminhar o plano de reposição à diretoria de ensino para a homologação. E essa lei não foi respeitada no nosso município. Foi enfiado goela abaixo dos professores a reposição. Ela não foi respeitada. E aí ele vem falar para mim que o meu projeto de lei, que viria para evitar esse tipo de coisa, é inconstitucional. Eu acho que inconstitucional é desrespeitar a lei. Uma lei federal da educação, que nós, professores, sabemos do começo ao fim. Porque é a nossa vida, faz parte do nosso trabalho. A gente tem dever, a obrigação de conhecê-la. E nós conhecemos. Então, eu quero deixar bem claro aqui que essa lei ela vai para as comissões agora. Eu espero que os vereadores possam estar analisando se realmente tem algum problema que vá prejudicar o município em alguma parte. Eu acredito que não, tenho certeza que não. A intenção é ajudar a educação do município a progredir, não a regredir. E ela não foi entendida desse jeito. E, daqui a alguns dias, ela vem novamente para a sessão, para ser votado o veto. Muito obrigada. Por hoje é só. Boa noite. Gostaria que a vereadora Daniela Parra assumisse a presidência. Boa noite, senhoras e senhores. Por isso que eu te falo, Rádio R, ouvintes da Rádio R, internautas, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do senhor Heitor Turola, ex-prefeito da cidade de Rafar, Fernando Novaes, chefe da guarda, e o Márcio Jacob, divisão de Defesa Civil. Bom, eu gostaria de começar minha fala uma crítica ao senhor prefeito. Eu acho que o senhor prefeito é uma pessoa mais competente,
mais preparada para assistente social no posto de saúde. Saber lidar com as pessoas, que quando a pessoa procura uma assistência social ou a mesma saúde, vai porque está precisando. Ninguém vai porque para divertir, para brincar. Tratar melhor as pessoas. Fui procurado por uma senhora popular de 40 anos. A mãe dela tem 90 anos, com o fêmur quebrado. Que precisava de uma cama, que não conseguia erguer a mãe dela na cama, muito baixa, e não conseguiu arrumar a cama para ela. Daí eu entrei em contato com ela, entrei em contato com o vice-prefeito de Rafar, o Carlos Bueno. Daí o Carlos falou assim, pode ir lá que ela vai arrumar uma cama. Queria agradecer ele. A resposta dela para a mulher: parabéns para a senhora, porque é difícil conseguir uma cama aqui em Rafar. Parabéns por uma cama? Parabéns aniversário agora? É brincadeira isso aí. Uma senhora de 90 anos, parabéns por conseguir uma cama. Mesmo assim, não arrumou a cama e um colchão. Nessa, eu entrei em contato com o presidente da Santa Casa de Capivari, que pronto me atendeu muito bem, o seu Éder Tonelli, quero agradecer ele. Ele me falou: Alexandre, arruma a condução, venha buscar agora. É lamentável. Depois fala que a gente critica. E não é a primeira pessoa falando porque reclamou dela para mim. Com a palavra, vereador. Eu não sabia desse episódio aí com a dona Marinês, né, que é a assistente social da saúde. Só que a Ivone, eu conversei com ela outro dia, porque eu também fui atrás de uma cama para uma vizinha minha que está com o marido acamado. E a Ivone disse para mim que as camas estão todas em uso, as camas da unidade de saúde estão em uso. Inclusive, lá no Moxerifado foi arrumado uma de urgência lá, que estava abandonada lá, emprestou para mais alguém. Então, a Ivone está pedindo para quem necessitar, pedir lá na Santa Casa. Lógico que isso não dá o direito da dona Inês falar assim com as pessoas. Tinha cama, sim. Tinha cama, sim, que tanto é que ela mesma falou para essa pessoa: parabéns, é difícil conseguir uma cama. Mas você não falou que ela não conseguiu? Não, ela conseguiu. Mesmo assim... Conseguiu na Santa Casa. Não, ela conseguiu aqui, mesmo assim, enrolou, não conseguiu. Ela falou que conseguiu para buscar. Mas como que tinha uns problemas na cama lá, não pegou a cama. E nessa eu entrei em contato com o senhor Hélio, que é o presidente da Santa Casa. Ele falou: venha buscar agora uma cama e um colchão. A informação que a Ivone deu para mim, quando eu fui solicitar para a vizinha, que estava todas emprestadas. Por isso a Santa Casa está ajudando. Agora, não dá o direito de falar assim com uma pessoa que está precisando, né? Parabéns para uma pessoa doente, 90 anos. Parabéns, não, parabéns para ela. É uma cama para ela, então, de presente. Eu acho que tem que tratar melhor as pessoas. Saúde é tudo. Educação e saúde é o principal. Com a palavra. Eu acho que, especial, nas escolas, que a gente trata diretamente com criança, com os pais, mas especialmente no posto de saúde, eu acho que o prefeito deveria investir em cursos de humanização. Até antes da sessão, a gente estava conversando sobre isso. São problemas repetitivamente que estão acontecendo dentro da unidade mista de saúde, e muitos deles são de trato, de pessoa para pessoa. Então, se a gente conseguisse que as pessoas se conversassem melhor, se entendessem melhor, tratassem as pessoas com respeito, eu acho que 50% dos problemas que nós temos hoje no município em relação à saúde seriam resolvidos. Então, eu acredito que o que está faltando é uma reciclagem, uma capacitação, uma motivação, para as pessoas entenderem qual é a importância do trabalho deles dentro da saúde do município. Com a palavra, vereador. Eu já venho há tempos falando de curso de capacitação, não só na saúde. Eu acho que, em geral, é muito importante ter esse curso de capacitação. Humanização, eu acho que é a primeira coisa que um assistente social deveria ter, né? Palavra. Se comenta de humanização, mas eu acho que é reflexo da administração, porque o próprio prefeito, ele é um cara desumano. Todo mundo sabe, os funcionários dele sabe, a população sabe. É complicado, se tem alguém que tem que fazer curso, ele também podia aproveitar. Bom, mas eu acho que é um caso de se pensar, senhor prefeito, vou fazer uma cobrança agora aqui, conversar com ela, para começar a tratar melhor as pessoas, como eu falei agora. Só procura o médico ou assistência social porque precisa. Não é para brincar, não, passear. Bom,
E não é a primeira pessoa que falou isso para mim, reclamou de mim. Se fosse a primeira pessoa que ia reclamar para mim, ele ia relevar e ia transtornar. E o principal, quando ela ficou sabendo que o Carlos Bueno ligou e tinha conseguido a cama, a senhora foi procurar ela e falou assim, viu, o Alexandre conversou com o Carlos Bueno, está tudo certo a cama. Mas quem que é esse Alexandre? Então precisa ser vereador, alguma coisa? Amanhã eu não sou vereador, eu sou a população. Eu como que eu vou cobrar? Quem que é o Alexandre? Não é por aí. As pessoas têm que se tratar todos iguais. Com respeito. Fica aqui minha dica aí. Queria agradecer o Éder também, Antonelli, que ajudou essa senhora que tem 90 anos, está com o fêmur quebrado de cama. Muito obrigado, Éder. E está sempre pronto a atender as pessoas. Eu, graças a Deus, sempre ajudou quando precisei. Muito obrigado. Bom, vamos para a segunda. Vamos falar de funcionários da creche. Eu estive conversando com o senhor prefeito a semana passada. Ele veio falar para mim que tá tudo certo para começar a construir a creche, fazer terraplanagem. Falar para você. Nem na creche que tem aqui em Rafar não tem funcionário. Primeiro passo, precisamos acertar a situação dos funcionários. Tem bastante gente, tá precisando. Mães e pais estão precisando de vaga na creche aqui em Rafar. Não tem vaga, porque não tem até vaga, não tem funcionário para olhar as crianças. Como vai fazer outra creche? Tem verba para creche? Veio verba. Mas primeiro passo, vamos acertar a situação dos funcionários adequado, certinho. Não adianta ter 20 creches e não ter funcionário, não ter... sem comentário. Também gostaria de falar que hoje eu passei na frente do cemitério ali. E tá vergonhoso ali. Então, com todo respeito, eu gosto demais, gato, cachorro, tudo. Mas o que tem de cachorro no cemitério ali? Eu passei, entrei na frente, tem cachorro correndo atrás de mim. Eu acho que a gente precisa programar certinho, já foi até conversado já, para gente arrumar um lugar para esses cachorros. Um senhor de idade morde um cachorro lá, pronto. Não tem nem no cemitério, não tem passo. Tá difícil a coisa aqui em Rafar. Bom, e também gostaria de falar que eu acho que o vereador Doca também já pediu, o vereador Brigatti, acho que já pediu uma lombada hoje no Tosoto ali, próximo ao número 321, na rua da escola Aurélio Souto, que ali passa a condução direto ali, correndo onde eu estava trabalhando lá, eu quase fui atropelado ali. Acho que na hora que o vereador Doca passou ali, fomos cobrados, né, vereador? Tá precisando. Lombada padrão. Sem assassina, né? Bom, agora eu recebi um convite aqui, que passar para toda a população e para os senhores vereadores, que no dia 3 de outubro, tem o segundo encontro de expertismo aqui na Câmara de Rafar. Estão todos convidados, a população, todos. Projeção, boa noite a todos. Não havendo mais oradores, declaro suspenso a presente sessão por 15 minutos. Ou se o plenário concordar, passará diretamente para o do dia. Reaberta a presente sessão, solicito ao secretário que proceda a chamar os senhores vereadores. Alexandre Ferraz Ortolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Donício Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Vinson. Wagner Antônio Bragaldo. Presente. Com a presença dos nossos senhores vereadores, passaremos leitura, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia.
rapidinho. Comentar rapidinho. Protocolo 381/2014 do Poder Executivo, contendo projeto de lei complementar número 12/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar cargo que especifica e dá outras providências. Questão de ordem. De acordo com o artigo 217 do Regimento Interno, eu gostaria de pedir vista desse projeto, senhor presidente, e que fosse submetido em votação o meu pedido de vista. Está em votação o projeto de vista. Não tem discussão? Está em discussão o projeto de vista. Bom, eu estou pedindo vista desse projeto porque eu obtive informações que talvez aí esses cargos que vão ser criados, eles possam estar meio fora assim de padrão aí na questão, até da questão de cargas horárias. Porque eu acho que se observasse melhor a questão da carga horária aí, dos professores de educação física, poderia rever, né, já que a prefeitura está numa situação tão delicada aí, criar 2 cargos, quando que de repente vai ser usado um só. Então, eu acho que nós podemos analisar o impacto, pedir o impacto disso daí certinho, e ver se realmente há possibilidade não só de mudar essa questão administrativa, como também de aumentar a carga horária, porque está meio complicado essa questão aí de toda hora criando um cargo, sem uma avaliação correta. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, meus pais, que me acompanhassem no pedido de vista e desse a oportunidade para a gente realmente ver qual é a situação desses cargos. Com a palavra. Com a palavra, vereador Daniela Parra. Eu concordo com o Vista, porque eu acho que deveria ter sido mandado para a Câmara o número total de aulas que nós temos no município, o total de professores que já estão trabalhando, quantas aulas estão sobrando. Eu acho que, para a gente votar uma criação de cargo em um município que nós estamos vendo que está saturado de cargos, tanto comissionados como efetivos. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um grande estudo antes de estar votando, para depois não cometer um erro e não ser passível de voltar atrás. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Frederico. Não só eu acho que o vereador está de parabéns pelo pedido de vista, eu acho que o caminho é esse mesmo, tudo que vem do Executivo. Faltam informações e não somente a questão de cargos. Qualquer projeto de lei que vem, ele é simplesmente imposto, faz uma reunião, fala da boca para fora, não demonstra nada em papel, nada de sistema público, fala da boca para fora e não manda nada para a Câmara. Eu acho que o caminho realmente é esse, eu estou de acordo com o pedido de vista. Está em votação o projeto de vista. Alexandre Ferraz Santolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. O pedido de vista está aprovado por unanimidade. Protocolo 418/2014 do Poder Executivo, contendo o projeto de lei complementar número 15/2014, revoga e altera dispositivos da lei complementar número 225/2014, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre a implantação, gestão e utilização de cemitério e serviços funerários no município de Rafar e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Hortolã. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Aracleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragal. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo, Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 395/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Hortolã, contendo o projeto de lei número 66/2014, proíbe a identificação de bens públicos municipais com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem uma determinada gestão pública municipal e dá outras providências. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Dá a palavra? Com a palavra, o vereador Alexandre Ferraz Hortolã. Então, como eu comentei na sessão passada, na tribuna, já falei, esse projeto é mais para diminuir gastos públicos não necessários, isso aí que entra administrador, sai administrador, aí quer trocar o logotipo, o slogan de campanha. Aí, no imóvel, por exemplo, se você pegar agora e colocar só a placa, inauguração e colocar o brasão só da cidade, o nome ou a prefeitura de Rafar, que menos carro que compra, colocar só o brasão, daí não vai ter esse problema de entrar outro prefeito, querer mudar e diminuir os gastos públicos desnecessários. Terminar a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Hortolã. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Aracleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragal. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício, Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 396/2014 do Poder Executivo, contendo projeto de lei número 61/2014, autoriza o Poder Executivo a receber em doação com encargos área de terra que especifica e dá outras providências. Questão de ordem. Novamente, de acordo com o artigo 217, eu gostaria de fazer um pedido de vista desse projeto, já que também é uma outra situação que deve ser estudada, deve ser revista, e eu gostaria que entrasse em discussão, pelo menos, o pedido de vista. Está em discussão o projeto de vista. Palavra. Com a palavra, o vereador Rodolfo Misson. Bom, trata-se aí de um projeto de lei que nós, outros vereadores passaram por situação aqui, nós estamos passando, de um loteamento onde a regularidade não existe. Então, se votarmos favorável, sem uma explicação correta, nós podemos estar novamente aumentando o problema de venda de terrenos sem escritura. A pessoa pode falar que não vai vender, que não vai isso, que não vai isso, quem é que sabe? Depois que ela estiver regularizada, e de acordo com que a gente vê aqui as necessidades, e talvez sem essa infraestrutura, obviamente o terreno vai sair mais barato. E toda a responsabilidade é depois
das necessidades como água, luz, esgoto, guia, sarjeta, etc. e tal, tudo isso daí vai sobrecair sobre quem? Sobre a prefeitura. E eu acho que nós aqui poderíamos estar vendo realmente a situação desse local para que não se torne novamente um problema, principalmente para quem mora. Porque depois que a pessoa comprou, ela tem o sonho dela de construir a casa, de fazer tudo aquilo que ela necessita, sair do aluguel. E fica aí sem escritura, sem condição nenhuma de poder ter regularizado o seu terreno. Então, eu peço vista, novamente peço aos senhores vereadores que me acompanhem, se possível, para que a gente possa ter essa... Queria até agora um momento para parabenizar você, porque nós, vereadores, temos, há pouco tempo atrás, acho que um mês atrás, brigando pela energia elétrica naquele mesmo terreno, que não está regularizado até hoje, porque não tem escritura, não tem documentação, e nós estamos brigando até hoje para ver se consegue energia não, as iluminações lá, porque a parte interna da casa foi colocada. E até hoje a gente briga por quê? Eles falam que não é serviço deles. Que um joga o serviço para o outro. A CPFL fala que é a prefeitura. E a prefeitura faz CPFL. Regularização de terrenos. Queria parabenizar você, que eu acho que tem que dar um basta e regulamentar primeiro para depois passar. Parabéns. Com a palavra. Nós já temos aqui no município, na cidade de Rafar, algum problema com aquele bloco de casas no final da Amélio Fedrigue, e que até hoje ainda não saiu a documentação para as pessoas que lá residem. E mais uma vez nós notamos que com essa doação desta rua aí, realmente caberá toda a infraestrutura à prefeitura. Mais uma vez criando aí gastos, né, para que se faça realmente a rede de esgoto, a guia, sarjeta, esse tipo de coisa. E que amanhã depois nós não sabemos se realmente o interesse do proprietário não é vender os terrenos naquela área, já que a prefeitura tem por responsabilidade de fazer toda a infraestrutura. Uma vez que nós temos realmente esse problema para ser resolvido, porque quando um loteador faz a venda dos lotes, a infraestrutura cabe e é exclusiva de responsabilidade dele. E o que nós não estamos vendo neste caso. A palavra. Eu acho que a discussão disso daqui, desse projeto, é só uma questão de zelo pelo município. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que pensar, sim, tem que pedir vista, terá meu voto de sim, porque nós não podemos dar continuidade a uma coisa que já começou errado. Estaríamos assinando embaixo em algo que já está errado, que já foi... já vem erroneamente de outras administrações. Então, ou se corrige para daqui para frente começar certo, ou simplesmente não vota isso daqui. Com a palavra? Eu concordo com o pedido de vista, porque nesse caso aí não vai ser uma solução, vai ser mais um problema. Então, concordo com o pedido de vista. Posso complementar? Terminando. Além de tudo, que nesse loteamento nós não vemos nada de doação de área institucional. Então, amanhã depois, isso daí vai correr solto e sem nenhuma área determinada, mesmo de forma institucional, ao município. O que eu acho que é um absurdo, já que é um loteamento particular, né, e não ter esse respeito aí pelo crescimento organizado no município. Terminar a discussão, a gente tem votação. Alexandre Ferraz Santolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Caril Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragaldi. Sim. O pedido de vista está aprovado por unanimidade. Protocolo 410/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelos vereadores Rodolfo Antônio Minson e Marco Antônio Brigatti,
contendo o projeto de lei número 62/2014, da denominação ao campo de futebol society que especifica. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ver. Palavra. Com a palavra, o vereador Rodolfo Misson. Bom, estou denominando, junto com o vereador Marco Antônio Brigatti. Eu sei que existem outras pessoas que seriam merecedoras, mas o ex-prefeito, senhor Rubens Simões Pellegrino, que foi esportista aqui em Rafar, algumas pessoas mais conhecem, e realmente foi prefeito, foi vereador, presidente da Câmara, e, como eu falei, um grande esportista aqui, um defensor enorme da cidade de Rafar. Como nada até hoje foi feito em sua homenagem, eu, conversando com o vereador Brigatti, nós acabamos entrando num acordo aí de denominar Rubens Simões Pellegrino, embora eu saiba que nem eu falei, teriam outras pessoas que seriam merecedoras, mas calhou, foi o momento, e venho aqui pedir aos senhores que votem favorável. Dá a palavra? Com a palavra, o vereador Alexandre Ferraz Fontolã. Também queria parabenizar os vereadores Rodolfo, Brigatti, pela esse projeto, essa grande homenagem que fizeram também para o grande esportivo, a ex-prefeito Rubens Simões Pellegrino, conhecido como Rubinho, né? No qual eu tive a oportunidade de ele ser meu primeiro patrão, né? Ele e meu pai, quando eu tinha escritório de contabilidade, uma excelente pessoa, bem merecida, né? A palavra, senhor presidente. Gostaria também de parabenizar o Rodolfo, o Brigatti aí, pela escolha do nome. Eu acho que a gente vê, como você mesmo disse, Rodolfo, tem inúmeras pessoas merecedoras dos nomes, mas a gente precisa começar a dar nomes a alguma coisa aqui em Rafar. Então, parabéns pela atitude, pela iniciativa do nome, parabéns mesmo. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bracão. Sim. De acordo com a votação do senhor vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício por executivo e arquive-se. Requerimentos. Protocolo 419/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 102/2014, solicitando ao Executivo informações sobre o projeto da nova farmácia já construída, bem como a planta baixa da construção e o layout de instalação. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Frederico. Aqui eu peço informação da planta baixa, o layout de instalação, para ver se eles realmente seguiram o projeto da farmácia, assim como eu estou fiscalizando as outras obras. Essa é uma das obras que tiveram os valores alterados na placa de informação, na placa pública. Eu gostaria de saber se está como que é para estar no projeto. Ver se não faltou nada. A palavra. Com a palavra, o vereador Wagner Magalda. Outro detalhe, quando vier a resposta disso daqui, eu gostaria que você verificasse também se os azulejos que foram colocados lá, se são até a metade ou se são até o total da farmácia também, viu? Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício por executivo e arquive-se. Protocolo 421/2014, contendo requerimento número 103/2014,
subscrito pelos senhores vereadores Rodolfo Antônio Menson e Marcelo Frederico, solicita ao Executivo informações sobre a inadimplência dos munícipes referente ao consumo de água e esgoto, bem como quais investimentos realizados nesse setor. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Frederico. Aqui a gente pede informações concretas, ver se realmente está sendo seguido o que ele jogou para a gente, né? Na época o aumento da água, o absurdo de aumento do esgoto, que até agora não tem tratamento de esgoto. A gente quer saber se o investimento, se está sendo aplicado em algum fundo para futuramente usar no esgoto, se já está sendo feita alguma benfeitoria e se está executando os inadimplentes. Terminadas as discussões, então votação. Alexandre Ferraz Saltolã. Sim. Ângela Maria Donice Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Menson. Sim. Wagner Antônio Bragaldo. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Caminhe-se por ofício para o Executivo e arquive-se. Protocolo 422/2014 da Câmara Municipal, contém o requerimento 104/2014, subscrito pela vereadora Ângela Maria Donice Barbosa. Solicita ao Executivo informações sobre a quantidade de água usada, sobre a qualidade da água usada nas creches e escolas. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Eu fiz esse requerimento focando a escola e a creche, principalmente a creche, que é onde as crianças passam a maior parte do tempo. Então, eu estou pedindo aqui se tem o laudo desse tratamento e, se tiver, enviar a cópia, porque a gente precisa saber realmente como é que está sendo a água da creche. Porque as crianças ficam muito tempo lá e é para evitar mesmo danos futuros. Vereador, eu queria parabenizar você pelo seu requerimento, porque precisamos saber a situação que encontra as águas, principalmente as caixas das nossas creches, escola, porque está dando uma epidemia de virose na cidade aqui. Parabéns pelo requerimento. Com a palavra. Com a palavra do Wagner Bragaldo. Eu gostaria de realmente, é uma coisa muito boa que está sendo solicitado aqui, e também gostaria de repente, se alegarem a questão de custos quanto a isso, nós temos o Instituto Federal aí em Capivari, que abriu as portas para nós conhecermos eles na última terça-feira. Eu acho que tem muita coisa, tem um laboratório de primeiríssima qualidade, pessoal capacitado. Então, como eles abriram a porta para nós, de repente poderiam fazer essa análise da água sem custo nenhum para a Rafar. Terminada a discussão, sem votação. Alexandre Ferraz Saltolã. Sim. Ângela Maria Donice Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Menson. Sim. Wagner Antônio Bragaldo. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. E caminhe-se por ofício pelo Executivo e arquive-se. Queria comunicar aos senhores vereadores que o projeto do orçamento está dando entrada hoje, e os vereadores têm 10 dias para a apresentação de emendas, a partir de amanhã. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, declaro encerrada a apresentação. Boa noite.